E se os maiores vilões de Fullmetal Alchemist Brotherhood não fossem apenas monstros, mas espelhos distorcidos de tudo aquilo que tentamos esconder de nós mesmos? E se cada um dos 7 pecados capitais, personificados em homúnculos imortais, pudesse nos ensinar mais sobre autocontrole, propósito e virtude do que qualquer livro de autoajuda? Antes de mergulharmos nessa análise, deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente transforma ficção em filosofia aplicada. E você não vai querer perder os próximos conteúdos. Os 7 homúnculos de Fullmetal Alchemist Brotherhood são criaturas artificiais criadas pelo ser conhecido como Pai, cada uma representando um pecado capital que ele expurgou de si mesmo para alcançar a perfeição. Esses personagens existem dentro do universo de Amestris, um país fictício inspirado na Europa do início do século XX, onde a alquimia substitui a tecnologia e onde os irmãos Edward e Alphonse Elric buscam a pedra filosofal para recuperar seus corpos perdidos após uma transmutação humana proibida. Os homúnculos servem como antagonistas principais, mas também como reflexos sombrios das fraquezas humanas, e é exatamente por isso que eles se tornam um estudo de caso fascinante para a filosofia estoica. Porque o estoicismo, em sua essência, é uma filosofia que nos ensina a lidar com nossas paixões, a encontrar propósito genuíno e a viver de acordo com a virtude. E os 7 pecados capitais representam precisamente o oposto disso. As paixões descontroladas que os estoicos nos alertavam para dominar. Pride, a soberba das sombras. Pride esconde-se na forma de uma criança inocente, enquanto carrega sombras capazes de destruir exércitos. Como o primeiro e mais poderoso dos homúnculos, ele se vê como a extensão direta da vontade de Pai. Sua arrogância não é apenas um traço de personalidade, é uma convicção absoluta de superioridade baseada em sua proximidade com o Criador. Pride executa suas tarefas com eficiência impecável, nunca questionando, nunca hesitando. O estoicismo nos ensina que propósito sem questionamento moral não é virtude, é servidão cega. Epicteto, que foi escravo antes de se tornar filósofo, entendia profundamente a diferença entre servir por obrigação externa e agir por convicção interna. Pride serve porque foi programado para servir, não porque escolheu livremente um caminho virtuoso. Marco Aurélio nos lembrava constantemente da importância da humildade, de reconhecer que somos apenas uma pequena parte de um cosmos vasto e que nossa grandeza verdadeira reside não em nos elevarmos acima dos outros, mas em nos elevarmos acima de nossas próprias limitações. A morte de Pride carrega um simbolismo profundo. Ele é derrotado não por força bruta, mas por Edward Elric, entrando em sua mente e confrontando-o em seu próprio território. Pride, reduzido a uma forma infantil e impotente, é poupado e entregue aos cuidados de sua mãe, adotiva humana. Essa não é uma destruição física, mas uma aniquilação de identidade. O ser que se considerava superior a toda a humanidade é forçado a recomeçar como a coisa mais vulnerável que existe. Uma criança dependente do amor humano. O estoicismo nos ensina que a soberba é uma ilusão que construímos para nos proteger de nossa própria insignificância cósmica. A queda de Pride demonstra que essa ilusão, por mais elaborada que seja, eventualmente se desfaz diante da realidade. Wrath, a ira controlada. Wrath, conhecido como King Bradley em sua identidade humana, é ironicamente o mais controlado de todos os homúnculos, um guerreiro que transformou sua fúria em precisão letal. Ele é o único homúnculo criado a partir de um ser humano, e isso lhe confere uma complexidade que os outros não possuem. Ele representa a ira, mas sua ira não é explosiva ou descontrolada. Pelo contrário, Bradley é calculista, preciso e devastadoramente eficiente. Ele canalizou sua fúria em habilidade marcial incomparável.
transformando uma emoção destrutiva em uma ferramenta de precisão. Em certo sentido, isso se aproxima do que os estoicos chamavam de uso correto das impressões. Epicteto ensinava que não são as coisas que nos perturbam, mas nossos julgamentos sobre elas. E Bradley parece ter dominado esse princípio, pelo menos superficialmente. Ele não reage impulsivamente. Ele escolhe quando e como sua ira se manifestará. Mas aqui está a armadilha crucial. O controle de Bradley não é virtude estoica, é supressão a serviço de um propósito corrompido. Os estoicos não ensinavam simplesmente a controlar emoções, mas a transformá-las através da razão e da virtude. Bradley controla sua ira para servir aos planos de pai, para matar inocentes, para perpetuar um sistema de opressão. Sêneca alertava que a virtude sem sabedoria é apenas obstinação. Em seus momentos finais, lutando contra Scar, Wrath reflete sobre sua vida e suas escolhas. Ele admite que, apesar de ter sido criado como uma arma, ele escolheu seu próprio caminho dentro dessas limitações. Há algo quase estoico nessa aceitação de seu destino, combinada com a afirmação de sua agência. Mas sua morte, causada pela luz do sol que cega seu único olho humano no momento crucial, simboliza algo mais profundo. Wrath viveu nas sombras da manipulação e da tirania, e é a luz, símbolo universal de verdade e clareza, que o derrota. Ele morre sorrindo, não em paz, mas em desafio, incapaz até o fim de transcender sua natureza. O estoicismo nos ensina que a ira, mesmo quando controlada externamente, corrói a alma se não for transformada em compaixão. Wrath dominou a forma, mas nunca tocou a essência. Lust, o desejo manipulador. Lust representa a luxúria, não apenas no sentido carnal, mas como desejo insaciável de manipulação e poder. Ela é a sedutora, a manipuladora, aquela que usa a atração como arma. Mas sua luxúria vai além do físico. É o desejo de controlar, de possuir, de usar outros como instrumentos para seus fins. Os estoicos nos alertavam sobre os perigos de sermos escravos de nossos desejos, de permitirmos que nossas paixões nos governem em vez de governá-las. Lust é a primeira homúnculo a morrer permanentemente, incinerada por Roy Mustang em uma das cenas mais memoráveis da série. Ela enfrenta sua destruição com uma mistura de surpresa e algo que quase parece admiração pelo humano que conseguiu derrotá-la. Suas últimas palavras, observando os olhos de Mustang, sugerem um vislumbre de algo que ela nunca possuiu. Paixão genuína direcionada a um propósito maior que si mesmo. O simbolismo de sua morte pelo fogo é inescapável. O fogo purifica, transforma, consome. Lust, que usava o calor do desejo como arma de manipulação, é destruída por um calor mais intenso e mais puro. A determinação inabalável de Mustang em proteger aqueles que ama. Ela morre não porque foi superada em astúcia, mas porque encontrou algo que não conseguia manipular. Um amor que não era sobre posse, mas sobre sacrifício. O estoicismo nos ensina que o desejo, quando direcionado corretamente, pode ser uma força de criação e conexão. Lust representa o desejo corrompido, voltado apenas para si mesmo, e sua destruição pelo fogo de um amor verdadeiro é uma lição sobre a diferença entre paixão egoísta e paixão virtuosa. Gluttony, a fome sem fim. Gluttony é a gula personificada, uma fome sem fim que consome tudo sem discernimento. Ele é talvez o mais patético dos homúnculos, uma criatura de apetite puro, sem qualquer sofisticação ou propósito além de devorar. Ele segue Lust como um cachorro segue seu dono, dependente, leal, de forma simplória, incapaz de existir verdadeiramente por conta própria. Os estoicos nos ensinavam sobre a importância da moderação, de consumir apenas o necessário, de não sermos escravos de nossos apetites. Gluttony representa o oposto absoluto dessa temperança.
Ele não come para viver, ele vive para comer. Sua existência é um ciclo interminável de consumo que nunca satisfaz. Uma metáfora perfeita para o vazio que tentamos preencher com coisas externas. Marco Aurélio nos lembrava que a felicidade não vem de acumular mais, mas de desejar menos. Gluttony é incapaz de desejar menos. Sua natureza é o desejo infinito em sua forma mais primitiva. Sua morte é particularmente reveladora. Gluttony é consumido por pride quando se torna um fardo, absorvido pelo irmão mais poderoso sem hesitação ou remorso. Aquele que passou a existência inteira consumindo é, no final, consumido. A ironia é devastadora e o simbolismo é claro. A gula eventualmente devora a si mesma. Não há lealdade verdadeira entre os homúnculos, apenas utilidade, e quando Gluttony deixa de ser útil, ele é descartado como os restos de uma refeição. O estoicismo nos ensina que relacionamentos baseados apenas em utilidade mútua são frágeis e vazios. Gluttony nunca conheceu conexão verdadeira, apenas a proximidade de conveniência, e morreu tão vazio quanto viveu. Greed, a ganância complexa. Greed encarna a ganância, mas de uma forma surpreendentemente complexa, desejando não apenas riquezas, mas amizades, lealdade e até mesmo o mundo inteiro. Ele é único entre os homúnculos por sua rebelião contra Pai, por sua insistência em viver segundo seus próprios termos. Em sua primeira encarnação, ele reúne um grupo de subordinados que trata com algo que se aproxima de afeto genuíno, mesmo que enquadre esse afeto em termos de posse. Sua segunda encarnação, habitando o corpo de Ling Yao, é ainda mais fascinante. Nessa forma, Greed experimenta conflito interno genuíno. As memórias e a personalidade de Ling influenciam Greed, criando uma luta constante entre a ganância pura e algo que se aproxima de conexão humana. Greed começa a desejar não apenas posses, mas pertencimento. Aqui vemos um eco distorcido do conceito estoico de oikeiosis, a expansão natural do cuidado próprio para incluir família, comunidade e, eventualmente, toda a humanidade. O problema é que Greed ainda enquadra tudo em termos de posse. Ele não quer ter amigos, no sentido de cultivar relacionamentos recíprocos. Ele quer possuir amigos como se fossem troféus. Mas sua evolução ao longo da série sugere que mesmo a natureza mais arraigada pode ser transformada. Sua morte é um ato de sacrifício voluntário, usando seu poder para enfraquecer Pai de dentro, permitindo que os protagonistas o derrotem. Aquele que passou a existência querendo tudo, escolhe, no final, dar tudo. O simbolismo é profundo. Greed morre não tomando, mas dando. Ele transcende sua natureza no momento final, provando que mesmo os pecados mais definidores podem ser superados por um ato de vontade. Os estoicos acreditavam na capacidade humana de transformação, na possibilidade de escolher a virtude mesmo contra nossas inclinações mais fortes. Greed, em sua morte, demonstra essa possibilidade. Ele morre sorrindo, não porque conseguiu o que queria, mas porque finalmente entendeu o que realmente valia a pena querer. Envy, a inveja corrosiva. Envy é a inveja em sua forma mais corrosiva, um ser que odeia a humanidade precisamente porque deseja desesperadamente ser humano. Sua verdadeira forma é monstruosa, uma massa grotesca de corpos fundidos, mas ele prefere aparecer como um adolescente andrógino, uma forma que não é nem uma coisa nem outra, refletindo sua própria confusão identitária. Envy é cruel de formas que os outros homúnculos não são, deleitando-se em causar sofrimento emocional, em destruir relacionamentos, em revelar verdades dolorosas no momento de máximo impacto. Os estoicos nos alertavam sobre os perigos da comparação constante, de medir nosso valor pelo que outros possuem. Envy é essa comparação levada ao extremo patológico. Ele não consegue simplesmente existir.
Ele precisa constantemente se medir contra os humanos, e essa medição sempre o deixa em falta. Ele odeia os humanos por terem o que ele não pode ter: conexões genuínas, amor verdadeiro, a capacidade de mudar e crescer. A morte de Envy é talvez a mais perturbadora e significativa de todas. Após ser reduzido a uma forma patética e impotente, ele é confrontado com a verdade de sua própria natureza por Edward Elric. Ed percebe que, por trás de toda a crueldade e do ódio, Envy é movido por uma inveja desesperada da humanidade. Confrontado com essa verdade, e pior, com a compaixão de Edward, Envy escolhe se destruir, arrancando sua própria pedra filosofal. O simbolismo é devastador. Envy não consegue suportar ser compreendido. Ele preferiu a aniquilação à vulnerabilidade de ser visto verdadeiramente. Os estoicos ensinavam que devemos encarar a realidade sem ilusões, que a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre preferível ao auto-engano. Envy escolheu a aniquilação em vez da honestidade, e isso o condena mais do que qualquer de seus crimes. Sua morte não é um ato de coragem, é uma fuga final, a última recusa de enfrentar quem ele realmente era e quem ele poderia ter escolhido ser. Sloth, a preguiça paradoxal. Sloth, a preguiça, é paradoxalmente o mais forte fisicamente entre os homúnculos, mas completamente desprovido de vontade própria, executando ordens apenas porque resistir daria mais trabalho. Ele passou décadas cavando um túnel gigantesco sob a Mestres, um trabalho hercúleo realizado não por dedicação, mas porque parar e questionar exigiria mais energia do que simplesmente continuar. Sua frase característica, "que trabalheira", resume sua existência inteira. Tudo é um fardo, tudo é esforço demais. Viver em si é uma inconveniência. Os estoicos valorizavam a energia direcionada, o esforço constante em direção à excelência. Marco Aurélio se levantava antes do amanhecer para cumprir seus deveres, mesmo quando seu corpo implorava por descanso. Sloth representa a antítese absoluta desse ideal. Ele nos mostra o que acontece quando confundimos paz interior com passividade, quando escolhemos a inércia em vez do engajamento. O estoicismo não prega a inação, prega a ação desapegada do resultado. Há uma diferença crucial entre aceitar serenamente o que não podemos controlar e simplesmente desistir de agir. A morte de Sloth é quase anticlimática, adequada para um ser que nunca realmente viveu. Ele é derrotado pelos irmãos Armstrong, após uma batalha de atrito, seu corpo finalmente cedendo após regenerar incontáveis vezes. Suas últimas palavras são sobre como viver era trabalhoso demais. Ele morre não lutando, não resistindo, mas simplesmente parando, como uma máquina que finalmente fica sem combustível. O simbolismo é claro. Sloth nunca escolheu nada, nem mesmo sua própria morte. Ele simplesmente deixou de funcionar. Não há tragédia em sua morte, porque nunca houve vida verdadeira em sua existência. Os estoicos nos ensinam que uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Sloth nunca examinou nada, nunca questionou nada, nunca desejou nada além do fim do esforço. Sua morte é um alerta sobre o perigo de confundir existência com vida, de passar nossos dias evitando o trabalho de realmente viver. Reflexão final. Os 7 pecados capitais de Full Metal Alchemist Brotherhood não são apenas vilões em uma história de anime. Eles são espelhos, reflexos amplificados das tendências que existem em cada um de nós. Todos nós carregamos sementes de orgulho, de raiva, de inveja, de ganância, de luxúria, de gula, de preguiça. A diferença entre nós e os homúnculos é que nós podemos escolher como nos relacionamos com essas tendências. Os estoicos entendiam que a batalha mais importante não é travada contra inimigos externos, mas contra os inimigos internos.
as paixões descontroladas que nos afastam da virtude. Cada homúnculo representa uma forma específica de escravidão interior, uma maneira particular de perder nossa liberdade para nossos próprios impulsos. E cada morte carrega uma lição. Pride, derrotado pela luz da verdade e forçado à humildade absoluta. Wrath, cegado pela luz que sempre evitou, morrendo em desafio, mas nunca em paz. Lust, consumida por um fogo mais puro que seu próprio desejo. Gluttony, devorado como sempre devorou, provando que a gula consome a si mesma. Greed, transcendendo sua natureza no ato final de dar em vez de tomar. Envy, destruindo-se para evitar a vulnerabilidade de ser compreendido. Sloth, simplesmente parando, nunca tendo realmente começado. A mensagem final de Full Metal Alchemist Brotherhood e a mensagem que o estoicismo tem pregado por mais de 2000 anos é que somos mais do que nossos impulsos. Somos seres capazes de razão, de escolha, de transformação. Os homúnculos estavam presos em suas naturezas, mas nós não estamos. Cada momento nos oferece a oportunidade de escolher diferentemente, de responder com virtude em vez de reagir com vício, de nos aproximarmos um pouco mais da pessoa que queremos ser. Os 7 pecados capitais não são apenas personagens em uma história. São advertências, são professores, são lembretes de que a batalha pela nossa alma é travada a cada momento, em cada escolha, em cada pensamento que permitimos habitar nossa mente. E talvez essa seja a maior ironia de todas. Os homúnculos, criados para serem perfeitos em seus vícios, acabam nos ensinando mais sobre virtude do que qualquer tratado filosófico poderia. Porque, às vezes, para entender a luz, precisamos primeiro contemplar as sombras.